E aí, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre operadores. E aí, o objetivo dessa aula vai ser entender quais são os operadores aritméticos que a gente vai utilizar para realizar cálculos, comparar valores com operadores relacionais, combinar condições com operadores lógicos e ainda usar operadores de atribuição compostos. E no final, entender a precedência entre esses operadores, né? Então, assim, na aula passada tinha até um exercício já com alguns desses operadores aritméticos, mas aí hoje a gente vai aprofundar em todos os tipos de operadores que a gente tem no universo de lógica e mais especificamente em Java, beleza? Então vamos embora. Então para essa aula eu vou continuar utilizando aquele projeto que a gente criou, né? Meu primeiro projeto Java, e aí a gente vai começar criando uma nova classe que eu vou chamar de operadores.java. E aí, como eu citei também, para esse primeiro momento a gente vai ter, para todas as nossas classes, a gente vai ter esse método main. Esse método é aquele método que vai permitir a gente executar o código que tiver dentro dele, né? Então está aqui os botões run, ou como eu falei também, a gente pode clicar aqui nesse botão de play, que também vai executar o nosso código Java. Tá? E aí, vamos começar pelos operadores aritméticos. Né? Eu vou até colocar um comentário aqui. Comentário em Java a gente usa o barra barra, né? Comentário de uma única linha. Então eu vou começar pelos operadores aritméticos. Que são aqueles operadores que a gente utiliza, né, em calculadoras comuns, né? Que são aqueles operadores que vai permitir a gente somar, subtrair, multiplicar, dividir e ainda obter o resto da divisão. Né? Então, por exemplo, né, vamos começar aqui definindo uma variável chamada x, tá? Que eu vou inicializar com o valor 5, finalizo com ponto e vírgula, e uma outra variável inteira, né, y, tá? Vou chamar de 3. Então, eu vou começar exemplificando aqui as operações básicas que a gente pode realizar em cima desses dois números, beleza? Então, eu vou usar o nosso sysout, né, system.println, para poder exibir as saídas desses operadores, beleza? Então, por exemplo, a soma seria o quê? Vou botar entre parênteses para isolar essa operação, né? X mais Y, né? Seria, nesse caso aqui, a soma, né? Não confundir esse sinal de mais aqui que está entre parênteses com esse sinal de mais aqui, tá? Esse sinal de mais aqui entre o x e o y é, de fato, um operador aritmético da soma. Ele vai somar o 5 e o 3. Né? E esse sinal aqui de mais é o sinal de concatenação, né? Entre uma string, né, e um número inteiro, né? Afinal, um inteiro somado com outro inteiro vai dar um inteiro. Então, e na hora de concatenar, né, tudo vira string, né, tudo vira texto. Tá? E na hora de imprimir, né, vai sair o texto soma com o resultado dessa operação. Tá? Vamos fazer a mesma coisa para subtração. No caso aqui, o símbolo é menos. Certo? Depois, multiplicação. O sinal da multiplicação é dado pelo asterístico, tá? Em Java. Depois temos a divisão. A divisão é o sinal de barra. Ok? E, por último, nós temos o chamado operador módulo. Que nada mais é do que o operador que nos retorna o resto da divisão de um número por outro. No caso aqui eu estou dividindo x por y, mas eu quero apenas o resto da divisão. Né? O resto da divisão de x por y. E aí o símbolo dessa operação é o símbolo de porcentagem. Tá? Então vamos executar aqui esse código para ver os resultados que a gente obtém de cada uma dessas operações. Pronto. Então, temos que a soma entre 5 e 3 é 8, como já, né, esperávamos. Subtração
5 menos 3 dá 2, multiplicação 15. A divisão, veja que ele retornou a parte inteira, afinal a gente tem dois números inteiros que estão sendo divididos. 5 dividido por 3, a parte inteira é apenas 1. Então, no caso aqui, quando eu divido 1 inteiro por 1 inteiro, ele vai me retornar apenas a parte inteira, que é 1, e o resto, que é 2. No caso aqui, trazido pelo módulo, pelo operador módulo, né, que retorna o resto dessa divisão. Agora, só para ficar, né, não ter mais dúvida, né, desse ponto, por exemplo, se dessas variáveis fosse um double, né, tivesse casas decimais, mais especificamente aqui na divisão, essa divisão iria retornar com as casas decimais. Tá? Então, se você executar novamente, pronto. A gente tem que a divisão ele retorna com todas as casas decimais. Beleza? Porque a divisão de um inteiro por um double ou vice-versa, basta uma das variáveis ser um double que o resultado da divisão vai ser um double. E é por isso que retorna as casas decimais neste caso. Um outro tipo de operador que a gente vai utilizar bastante, principalmente lá em laços de repetição, né, é os operadores de incremento e decremento. O que é incrementar? É você somar de uma unidade uma variável. Tá? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e imprimir x mais, tá? E aí eu já vou fazer também o decremento, x menos menos. Vou até usar o mesmo padrão que eu fiz no de operadores aritméticos. Decremento. E aqui eu incremento. Tá? Vou fazer com x e com y. Vou usar o x para incrementar e o y para decrementar. Beleza? Para evitar múltiplas saídas, eu vou comentar. Para comentar é o atalho Ctrl, ponto e vírgula. Tá? Você seleciona todas as linhas e aí ele comenta todas as linhas que você selecionou. Então, se eu executar aqui, pronto. Veja que a saída continua sendo os valores iniciais de 5 e y, né? No caso 3. Então, por quê? Porque essa operação aqui é uma operação que ela é feita e aí ela só surte efeito depois. Como assim? Vou fazer o seguinte. Valor atual do x. E aí eu vou botar só o x. Fazer a mesma coisa para y. Né? Valor atual de y. E colocar aqui só o y. Certo? Então, nessa linha 15, o que é que eu estou fazendo? Eu estou incrementando o valor x e depois eu estou exibindo o valor que vai ficar para essa variável x depois desse incremento. E aí depois eu faço a mesma coisa para y. Né? Eu decremento de uma unidade e depois exibo qual é o valor de y depois desse decremento. Então vamos executar aqui para ver isso aqui surtindo efeito. Pronto. Veja que o valor inicial de x é 5, mas nessa linha aqui eu estou executando o incremento de uma unidade. Né? E veja que depois o x ele fica com o valor 6. Mesma coisa para o y que eu estou decrementando, né, de uma unidade. Eu realizo a operação do decremento aqui e depois eu imprimo, né, o valor 3 menos 1 é 2. Tá? Então, o operador de incremento e decremento, ele surte efeito depois. Né? E aí, o incremento, como o próprio nome já diz, ele incrementa o valor da variável de uma unidade, x++, e o decremento, ele remove, né, diminui em uma unidade o valor da variável y, nesse caso. Né? Então, passa de 3 e vai para 2. Certo? Então, a gente vai usar muito esse operador lá em laços de repetição. Beleza? Agora, se eu quisesse que a operação surtisse efeito já na hora, né,
no caso aqui, né, x++, a gente viu que ele só surte efeito quando ele executa essa linha de imprimir o valor de x. Mas se eu quiser que o x já apareça incrementado aqui, em vez de colocar o mais no final, eu boto o mais no começo. Tá? Ficou um pouco estranho aqui, mas eu vou até isolar em parênteses para ficar mais nítido isso, né? E aí a gente vai ver que o valor de x aqui vai ser igual ao valor de x já nessa primeira linha. Mesma coisa eu vou fazer para y. Né? Então, nesse caso aqui, eu já vou imprimir o valor de x, né, incrementado já nessa primeira linha. Né? E, claro, vai aparecer também o mesmo valor aqui. Mesma coisa eu vou fazer para y. Eu já vou decrementar nessa linha aqui, na linha 18, e na linha 19 já vai aparecer esse valor decrementado, certo? Pronto, tá vendo que o valor de x já é pré-incrementado, né? Então, a gente, quando coloca aqui o mais na frente, então o valor de x já é atualizado já nessa primeira linha aqui do sysout, tá? E a mesma coisa vale para o y, né? Já aparece aqui com o valor 2, certo? Esse aqui a gente usa menos, mas é interessante que você tenha a ciência de que ele existe, beleza? Agora, o que seria, né, fazendo uma generalização aqui desses operadores de incremento e decremento, tá? Que seriam os operadores, eu vou chamar assim de operadores de atribuição compostos, né? Como assim? A gente quando faz int x igual a 5, a gente já está fazendo uma operação de atribuição aqui. Esse igual aqui, ele é um operador de atribuição. Eu estou atribuindo o valor 5 à variável x. Aqui embaixo a mesma coisa, estou atribuindo o valor 3 à variável y. Né? Então, isso é uma operação de atribuição. Mas, no caso do incremento, né, a gente viu que eu estou fazendo o quê? Eu estou incrementando a variável x de uma unidade. Né? E do decremento eu estou fazendo a mesma coisa, só que no sinal negativo. Né? Eu estou decrementando em uma unidade a variável. Quando eu faço x++, é a mesma coisa de eu estar fazendo x igual a x mais 1. Tá? Vou comentar isso de cima. Ou seja, é como se não, na verdade né? Eu estou pegando o valor atual da variável x, somando mais 1, e atribuindo esse novo valor à variável x. Então, eu estou atualizando a variável x com o seu valor somado de uma unidade. Então, eu vou botar essa linha aqui, e aí para evitar múltiplas saídas, eu vou comentar o que eu tinha feito antes. Tá? Então, de novo, eu estou inicializando o valor x igual a 5, né? Estou atribuindo o valor 5 à variável x, e estou aqui pegando o seu valor atual, quando chegar nessa linha aqui 23, na hora de executar o código, né? Então o valor que eu vou atribuir à variável x vai ser o valor atual dela, que é 5 mais 1, no total 6. Fazer a mesma coisa para y, e no caso seria o y, né? Inicializado com 3 menos 1. Então o valor atual de y vai sair aqui. Tá? Então é o equivalente, né? A mesma forma do x, é o equivalente ao y menos menos. Né? Mesma coisa se eu fizesse isso aqui. Né? Então se eu executar aqui, a gente vai ter que o valor de x, depois de incrementado, é 6, né? Tendo em vista que a gente inicializou com 5. E o valor de y, depois de decrementado, de forma, né, explícita, o valor é 2, tendo em vista que a gente inicializou com 3. Tá? E aí, o que é que acontece? Nem sempre a gente vai, né, atualizar uma variável de uma unidade. Né? Então, nem sempre vai ser x++, y menos menos. Né? A gente pode querer, por exemplo, eu vou declarar uma outra variável aqui, z, vou inicializar ela com o valor 8, por exemplo, e eventualmente querer atualizar esse valor de duas unidades. Né? Então, eu posso querer fazer z igual a z mais 2, por exemplo. Tá? E aí, existe uma forma mais enxuta da gente escrever isso aqui, né? Que é chamar o operador mais igual. Então,
nesse caso aqui, vou aproveitar essa linha e colocar aqui o valor atual de z, né? Veja que eu inicializo z com 8 e depois eu incremento essa variável z de 2 unidades. Veja que não é uma unidade, né? São 2 unidades. E aí aqui espera-se a saída 10. Né? Vamos executar novamente. E temos que o valor de z, né, depois de atualizado, é 10. Tá? Então isso aqui é um operador que a gente chama de atribuição composto, porque a gente, além de somar, nesse caso, a gente já atribui. Né? Então a gente atualiza o valor da variável z somando 2 unidades e já incrementa, já atualiza o valor dessa variável, né, com o sinal igual, né, com o sinal de igual, que é o sinal de atribuição. Então ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Por isso que a gente chama de atribuição composta, né? Ele soma e já atribui, né, o valor a uma variável. Claro que a gente tem, né, para todos os outros operadores, né? Então a gente poderia, por exemplo, subtrair, né, de sei lá, 3 unidades o valor de z. Né? A gente poderia depois pegar z e multiplicar, né, por 2, por exemplo. Então, vou mostrar as saídas aqui de cada uma dessas, né, operações de atribuição composta. Né? Então, no caso aqui, valor atual de z, depois de, né, tirar 3 unidades, o valor atual de z depois de multiplicar por 2, né? E, claro, a gente também pode fazer para divisão. Né? Sei lá, dividir por 4. Tá? Botei a barra errada, é a barra normal, certo? E pronto. E por último também para o operador, né, módulo, né, o operador de divisão. Está aqui 2 também. Então vamos ver, inicializando aqui com 8, né? Eu vou tirar esses dois aqui por enquanto, só para a gente focar aqui nas saídas com relação a z. Né? Então veja que eu estou inicializando o z com 8, né? Depois eu incremento de 2 unidades, depois eu subtraio de 2 unidades, de 3 unidades, multiplico por 2, depois eu vou dividir por 4 e depois eu vou ainda realizar aqui o operador módulo com 2 unidades. Né? Então veja que todos esses operadores ele está realizando a operação e já atribuindo a variável z. Ok? Vamos lá. Z igual a 8. Então, quando eu somo de 2 unidades, veja que o valor atual de Z é 10. Mas, depois, esse valor 10 eu subtraio de 3 e atribuo a variável Z, que fica 10 menos 3, 7. Depois eu multiplico esse 7 por 2 e já atribuo a variável Z novamente, que é 7 vezes 2, 14. Depois eu pego o 14, que é inteiro, divido por 4. A parte inteira dessa divisão, né, veja que é inteiro dividido por inteiro, então ele só vai retornar a parte inteira, a divisão vai ser 3, né? E resta 2, né, nessa divisão. Né? 14 dividido por 4, a parte inteira é 3, e aí nesse caso, né, qual é o resultado do resto da divisão por 2? Né? O resto da divisão é 1. Então eu já atribuo esse valor 1 à variável z. Então por isso que no final, né, o valor atual de z é 1. Tá? Então veja que para todos os operadores aritméticos a gente tem um operador, o operador de atribuição composto, né, onde ele realiza a operação e já atribui a uma variável. Né, nesse caso aqui a variável z. E agora a gente tem também os operadores relacionais. Né? O que são esses operadores? Tá? Esses operadores eles vão fazer alguma comparação. A gente vai usar muito eles na próxima aula, que é de controle de fluxo, né? Fluxo, decisão, condicionais. Né? É onde é a parte da lógica que vai ser responsável por direcionar o nosso algoritmo para determinados fluxos de acordo com decisões. Tá? Então, por exemplo, a gente pode declarar uma variável, vou usar um double agora,
double uma nota, né? Então a gente, olha lá, tem 9.8, né? Então a nota do cara foi 9.8. Eventualmente, a gente vai ter uma decisão que vai ser se ele vai ser aprovado ou não, dependendo da média dele, da nota dele, né? E aí a gente pode declarar aqui uma variável booleana dizendo se ele é aprovado ou não. E aí essa variável aprovado, ela vai depender de uma condição que eu vou botar aqui entre parênteses, né? Então, e essa condição ela vai retornar sempre verdadeiro ou falso. Por isso que eu estou salvando, né? Estou atribuindo aqui, ó, lembra do sinal de igual. Eu vou atribuir o resultado dessa condição, verdadeiro ou falso, a uma variável booleana que só guarda isso, né? Verdadeiro ou falso. E aí, que condição é essa? É a condição de que se a nota for maior ou igual a 7. Então, e aí eu vou botar para sair, né? Isso aqui é aprovado. E aí vou botar aqui o valor que está guardado nessa variável. Então veja que eu tenho uma condição aqui. Essa condição ela vai retornar verdadeiro ou falso, né? Se a nota for maior ou igual a 7, retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso, né? Então, vou de novo aqui comentar as linhas anteriores para a gente focar aqui nos operadores relacionais. Pronto. Então veja que o aprovado aqui é true, né? Verdadeiro, né? Porque 9.8 é maior ou igual a 7. Né? Se eu botar aqui 6.8, por exemplo, vou executar de novo, veja que a saída agora, né, está sendo salvo na variável aprovado, é falso. Né? Então a nota não é maior ou igual a 7. Né? E aí, quais os tipos de operadores relacionais? Então aqui a gente está vendo um, que é o maior ou igual. Né? Mas a gente tem os outros tipos. Né? Que aí nós temos, por exemplo, vou trazer para cá. Né? Então a gente tem um operador igual, igual, né? Onde a gente compara a igualdade entre duas variáveis. Né? Então, por exemplo, 5 igual a 5, se a gente colocar isso numa condição, isso vai retornar verdadeiro. Agora, por exemplo, a gente tem o exclamação igual. Isso aqui é a negação da igualdade. Né? A gente está verificando se uma variável é diferente da outra. Né? Então, 5 é diferente de 3? Sim, é verdadeiro. Né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, 5 diferente de 5 retornaria falso. Né? Afinal, são iguais. E aí nós temos os operadores de desigualdade, né? Maior que, menor que, maior ou igual, ou menor ou igual. Né? Onde o igual aqui ele inclui aquele valor que a gente está comparando. Né? Então, por exemplo, no caso aqui, 7 maior que 5 retorna verdadeiro. Né? 3 menor que 1 retorna falso, né? Porque 1 é menor do que 3. No caso aqui, 5 é maior ou igual a 5. Né? Veja que esse igual aqui ele inclui o valor 5. Né? Então, de fato, isso retorna verdadeiro. E 4 menor ou igual a 3 retorna falso. Né? Então, assim, o uso desses operadores relacionais é muito próximo, né, igual praticamente ao que você já aprendeu, né, em matemática básica, tá? E aí, um ponto de atenção é que você nunca deve usar o igual igual para comparar strings, tá? Essa comparação aqui, lembra que na primeira aula de fundamentos de Java, né, quando a gente declarou variáveis, né, eu falei sobre variáveis do tipo primitivo e do tipo não primitivo e falei que isso vai ficar muito mais claro quando a gente for começar a trabalhar com objetos lá em PO. Mas já era interessante você saber o que é tipo primitivo e tipo não primitivo, justamente aqui. Porque a gente nunca deve usar o operador igual igual para comparar variáveis de tipo não primitivo, que é o caso de strings. Né? Então, strings é uma variável do tipo não primitivo. Né? E uma dica é que todos que começam com letra maiúscula, né, todos os tipos de dados que começam com letra maiúscula são dados de tipos não primitivos. Então, nunca se deve usar o igual igual para comparar essas strings. Né? A gente deve usar aqui, no caso, o operador equals. Tá? Então, vou mostrar para vocês na prática. Então, por exemplo, né, como ele próprio botou ali, vou botar aqui nome. Tá? Vou botar aqui nome 1 e o outro nome 2. Tá? Então, veja que aparentemente seria o mesmo,
né, a mesma sequência de caracteres. De fato é a mesma sequência de caracteres que eu estou salvando em variáveis diferentes. Mas se você botar aqui para sair, né, é o mesmo, ou, tá assim, ou é igual, melhor, né? É igual. E aí colocar a condição nome 1 é igual a nome 2. Né? Veja de novo, isso aqui é uma condição. Né? Eu estou usando aqui o operador de relacional, né, que vai verificar se nome 1 é igual a nome 2. Tá? Mas eu vou usar, nesse segundo caso aqui, o comando equals, né, que é de igualdade. Né? Ele verifica, é um método, né, da classe string que vai comparar se nome 1 é igual a nome 2. Tá? Se você executar, vai aparecer que o primeiro é igual, como true, e o segundo é igual também como true. Então, nesses dois casos, está retornando verdadeiro. Está dizendo que os dois, as duas variáveis têm o mesmo valor. Né? Mas nem sempre, no caso aqui, beleza, deu certo, mas nem sempre isso vai retornar verdadeiro. Tá? Que eu estou me referindo é essa daqui, essa igualdade com igual igual. Tá? Esse caso aqui é o mais seguro, né, usando equals, né, na hora de comparar strings. Mas esse caso aqui, ele pode acontecer de dar errado. Aqui deu certo. Mas, por exemplo, se eu chegar aqui, vou fazer o seguinte. Vou botar nome 2, Alex. Tá? E eu dizer que nome 3 vai ser nome 2, ou seja, o Alex. E aí eu vou concatenar com esse André aqui no final. E aí eu vou comparar nome 1, esse aqui, com o nome 3, que é a string concatenada, certo? Vou fazer a comparação das duas formas, só que agora usando o nome 1 e nome 3. Vamos ver se isso vai resultar a mesma coisa de antes. Tá vendo? Veja que agora, a princípio, eu teria que nome 1 e nome 3 têm o mesmo valor, né? A mesma sequência de caracteres. Né? Mas ele retornou o quê? Que nesse primeiro caso aqui, retornou que é falso essa comparação. Né? Embora tenha o mesmo conteúdo. E aqui é o jeito mais seguro. Né? O jeito mais seguro de que, de fato, eles têm o mesmo conteúdo. Então, a mesma sequência de caracteres. Então, esse é o jeito, né, mais correto de você comparar strings. O igual igual ele deve ser evitado na hora de você fazer a comparação entre variáveis de tipos não primitivos, como é o caso de string. Tá? No caso de strings, você usa o método equals, beleza? Então a gente viu os operadores relacionais, né, os de igualdade e os de desigualdade, e faltou agora, para a gente fechar aqui, os operadores lógicos, que a gente também vai utilizar bastante na hora de decidir o fluxo, né, na próxima aula. Beleza? Então vamos entender aqui primeiro, tá, quais são esses operadores. Tá? E isso independe de linguagem de programação. Né? Toda linguagem de programação a gente vai ter esses operadores e, ou e a negação. Né? O operador e, né, que no caso de Java é representado por essa dupla e comercial, né? A regra é que eu vou juntar duas condições. Né? A ideia de usar o operador lógico é você juntar duas condições. Né? A gente até agora trabalhou apenas com uma condição, né? Mas a gente pode querer juntar, né, mais de uma condição, né? E aí formar uma condição composta. Então, o resultado dessas duas condições, juntas no caso, vai retornar verdadeiro, utilizando o operador i, se ambos forem, né, se todas essas condições forem verdadeiras. No caso aqui do ou, vai retornar verdadeiro se pelo menos uma dessas condições for verdadeira. E a negação, ele vai retornar o que é verdadeiro, ele retorna falso, o que é falso, ele retorna verdadeiro. Tá? E aí, isso que eu falei dos operadores e o ou, né, na prática vem lá de uma tabela verdade, onde se eu tenho duas condições A e B, né,
né, só retorna verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Né? Veja que aqui eu estou compondo duas condições, né, criando uma condição composta, e aí o resultado vai ser verdadeiro se essas duas condições for verdadeira. Agora, no caso aqui do ou, né, o ou ele só retorna falso se as duas forem falsas. Né? Então ele retorna verdadeiro se pelo menos uma dessas duas condições for verdadeiro. Tá? Então eu vou trazer um exemplo aqui desses operadores lógicos compostos. Né? Vou colocar assim. E aí, vamos supor, você tem, eu vou usar de novo essa variável nota, né? Vou trazer ela para cá. E vou também ter uma outra variável que eu vou chamar de frequência. Tá? Vou usar aqui como a frequência de aulas de um aluno foi 80%. Tá? E aí, no caso, né, esse aluno ele só vai ser aprovado por a primeira regra aqui, né? Aprovado segundo a regra 1. É que se a nota for maior ou igual a 7, escrevi errado aqui, né? E se a frequência for maior ou igual a 75%. Então isso é a minha regra 1 de aprovação. Né? Então isso aqui só vai retornar verdadeiro se as duas condições que eu estou juntando aqui forem verdadeiras. Lembra da tabela verdade do operador I? O operador I, quando junta duas condições, né, o resultado dessa condição composta aqui só vai ser verdadeiro se cada uma das duas for verdadeira. Bastou uma ser falsa, que aí a condição completa, né, a condição composta aqui vai ser falsa. Né? Então o resultado que vai ser atribuído a essa variável aqui do tipo boolean vai ser falso. Tá? Então eu vou botar aqui, né, resultado da regra 1. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que para uma outra regra que eu vou chamar de regra 2. Uma regra mais flexível, onde o cara vai ser aprovado se a nota for maior ou igual a 7, ou, usando aqui o operador ou, a frequência for maior ou igual a 75. Então, o resultado para essa regra 2, né, o cara ele é aprovado se a média for maior ou igual a 7 ou a frequência for maior que 75%. Então, o resultado dessa operação aqui, dessa condição composta, ela vai ser falsa, o cara só vai ser reprovado se as duas forem falsas, ou seja, se a nota for menor que 7 e se a frequência for menor que isso. Mas bastou uma dessas condições ser verdadeira que o cara vai ser aprovado. Tá? Então, eu vou executar aqui para você ver que a saída para cada uma das regras vai ser diferente. Então, veja que para essa primeira condição aqui, né, considerando que a nota é 6,8, 6,8 é maior ou igual a 7? Não, isso é falso. A frequência 80 é maior ou igual a 75? Verdadeiro. Então, falso e verdadeiro, pela tabela verdade, falso e verdadeiro, pela tabela verdade do operador I, é falso. Então, essa minha condição aqui composta vai me retornar falso. E aí eu atribuo a variável aprovado, regra 1, o valor falso. Por isso que o resultado da regra 1 é falso. Agora, usando o operador ou, né, eu tenho que a nota 6,8 é maior ou igual a 7, é falso. A frequência de 80 é maior ou igual a 75, é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro, pela tabela verdade do ou, falso ou verdadeiro retorna verdadeiro. Então, o resultado dessa operação aqui, dessa condição composta, vai ser verdadeiro. Então, o valor da variável aqui aprovado, regra 2, vai ser verdadeiro.
E aí, para finalizar, é importante a gente entender a precedência desses operadores, né? Que lembra muito, né, o que a gente aprende também em matemática básica. A gente aprende que uma expressão numérica, a divisão e multiplicação é mais ela precede, né, a soma, a subtração, né? E aí, no caso, também, se a gente tem expressões entre parênteses, né, a operação entre parênteses, ela também tem uma precedência em relação às outras operações. Então, por exemplo, se você, isso é muito importante, em que momento? Quando você for realizar cálculos, né, que tenham esses diferentes operadores. Então, por exemplo, se você for calcular a média de duas notas, por exemplo, e aí você fizer a média de duas notas é o quê? Uma nota soma a outra dividido por 2. Né? Então, digamos que eu tenho uma nota 9, somo a segunda nota, que é 8, né? E divido por 2. Né? Isso aqui vai dar errado. Né? Quanto seria 9 mais 8 dividido por 2? Né? Seria 17 dividido por 2, 8,5. Né? Mas, do jeito que está escrito aqui, da forma como está escrito aqui, vai dar errado porque a divisão ela tem uma ordem de precedência superior à soma. Então, nessa operação aqui, vai ser feito primeiro a divisão, 8 dividido por 2, que dá 4, e depois é que vai somar com 9. Então, no total vai dar 13. Então, a soma dessa média, que eu vou chamar assim de média errada, né, se for imprimir, né, então se for imprimir essa média errada, vai imprimir 13, né, como a gente fez agora há pouco. Mas, vamos calcular certo, né? Média certa. Eu tenho que fazer com que essa soma seja prioridade em relação à divisão. Então eu tenho que colocar entre parênteses 9 mais 8 dividido por 2. Então quando eu coloco entre parênteses, essa operação de soma ela vai ter uma precedência superior a essa divisão. Então primeiro soma e depois divide por 2. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora para a média certa. Então no caso vai dar 17 dividido por 2, 8,5, como a gente espera. Então veja que aqui a média errada saiu 13, por quê? Porque primeiro ele dividiu, depois somou, né? E a média certa ele primeiro somou, porque está entre parênteses, e depois dividiu, né? Que é o jeito certo. Agora, no caso aqui, né, de novo, ele só pegou a parte inteira. Né? Veja que ele retornou 8 e não 8,5, como a gente esperava. Por que isso? De novo, porque a gente está dividindo, no caso aqui está somando dois inteiros, 9 e 8, dá 17, e depois dividindo por outro inteiro, que é 2. Então, no caso, a divisão fica apenas com a parte inteira. Né? Esse ponto zero aqui é a precisão devido à variável que é do tipo double, mas o resultado da divisão vai ser só a parte inteira. Se eu quero que ele retorne com as casas decimais, eu tenho que tornar um desses, né, tanto o numerador quanto o denominador, como um número double. Né? Então, vou botar aqui o 2.0. E aí, no caso, esse 2.0 já é um double. Né? Então, inteiro dividido por double vai dar um double. Né? Então, se você executar novamente, ele vai vir agora com o 8,5. Tá? Então, é muito importante se ligar aí nessas divisões entre tipos de dados diferentes, né? Inteiro e double, porque isso pode afetar aí a precisão do seu cálculo. Beleza? Bom, então é muito importante essa parte da precedência de operadores, né? Porque eventualmente alguns exercícios, né, e regras de negócio no mundo real envolvem cálculos, então é importante saber quais operadores têm prioridade numa expressão numérica. Tá? E aí nós temos aqui
como o padrão, né, como o costume, 3 exercícios, no caso aqui nós temos 4 exercícios de fixação, para vocês aí se aventurarem e postarem aí as dúvidas nos comentários, né, comparar entre si. Então a gente se vê no próximo vídeo.